Olá a todos, hoje a gente vai ter uma aula em vídeo, começando o projeto no 7º ano, que vamos começar com a aula da Contra-Reforma Católica. Ela vai ser a aula 5 e a gente vai partir já para o conteúdo. O conteúdo, como um todo, que a gente já vai ver, é totalmente sobre a Contra-Reforma Católica e suas características e as consequências dela na Europa e no mundo. Aqui vocês já podem ver que está destacado os objetivos, que seriam identificar as principais características da Contra-Reforma Católica, explicar como a Contra-Reforma Católica contribuiu para o desenvolvimento da Igreja Católica atual, a de hoje em dia que a gente segue, e analisar as consequências da Contra-Reforma Católica para a Europa e o mundo. Qual que é a habilidade que a gente desenvolve? É EF07HI05, que é identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas, que é a protestante e a Contra-Reforma Católica. Agora, seguindo aqui para as perguntas. Agora que eu respondi presencialmente, vamos para a continuação do texto. A Contra-Reforma da Igreja, que a gente pode ver aqui, basicamente, ela foi uma resposta à reforma protestante. Porque no momento que estava que teve essa reforma protestante de Martinho Lutero ou João Calvino, eles basicamente tiraram bastante da popularidade da Igreja Católica e o pessoal estava começando a seguir a reforma protestante, a Igreja Protestante. Então, a Igreja usa o nome de Contra-Reforma, porque é uma resposta à reforma protestante, para basicamente reafirmar os dogmas, ou seja, mostrar, renovar a igreja e suas práticas para que ela se mantenha popular, ela não perca fiéis. E também ela faz também um pequeno sistema para combater as heresias e o paganismo. Agora, explicando rapidinho aqui o que é heresia, é tudo que é qualquer religião cristã que vá ser oposta ou que seja um pouco diferente das ideias da Igreja Católica. No caso, temos o arianismo, que nega a divindade de Jesus Cristo, ou seja, não está colocando Jesus Cristo como um ser divino. Temos o pelagianismo, que nega a doutrina sobre o pecado original. Basicamente, ele vai negar o fato do consumo da fruta do Éden, do Adão e Eva, como um ato pecaminoso. E temos o luteranismo, que seriam as doutrinas de Martinho Lutero como justificação da fé sozinha. Agora, seguindo aqui, a gente vai ver as principais características da Contra-Reforma. Primeiramente, ela, como eu já tinha falado, a reforma da igreja tinha a ideia de renovar. Basicamente, deixar a igreja mais atraente para os fiéis, ou seja, as pessoas, para fazer recuperar o pessoal que estava saindo, indo para o protestantismo, que era a ideia do Martinho Lutero, a reforma do Martinho Lutero. Outra coisa foi a reafirmação dos dogmas católicos. Basicamente, é uma forma de reafirmar, mostrar que a autoridade do Papa ainda estava presente
na sociedade. Então, basicamente, a outra coisa da Igreja Católica era ainda manter ou conseguir renovar também a autoridade do Papa. E é claro, como a Contra-Reforma é uma resposta à reforma do Martinho Lutero, então ela vai se opor, ou seja, ir contra o protestantismo. E como que eles fizeram isso? Desta vez não tiveram uma proposta tão agressiva. Então eles fizeram por meio de propagandas, tipo notícias, repreensão e conversão. Aqui tem uma perguntinha aqui que eu já vou anotar os números para vocês responderem. Aqui a gente já pode ver a resposta. E qual foi o objetivo da Contra-Reforma Católica? É o que eu tinha falado no começo. Responder e reformar a Igreja Católica. Ou seja, surgiu principalmente como resposta à Igreja de Martinho Lutero. Agora a gente vai aqui para o Concílio de Trento. Como vocês já podem ver, eu já destaquei as partes mais importantes. Esse nome surgiu porque esse concílio surgiu na cidade de Trento. E o que ela foi? Foi uma série de reuniões realizadas pela Igreja Católica entre 1545 e 1563. Qual que foi a duração dela? Foi 25 sessões, ou seja, tiveram várias reuniões. Qual que é a ideia dessa reunião? Era unir e reforçar o poder da igreja, que ela estava perdendo esse poder. E qual foi uma das principais mudanças? Vocês lembram que eu falei que na Idade Média eles vendiam a sua bênção para que a pessoa pudesse ir para o céu, ou vendia perdão pelos pecados? A partir de agora isso era proibido. A igreja agora coloca o perdão para os pecados como algo gratuito. Isso é uma forma que foi colocada para eles não perderem popularidade. Aqui, como eu falo que foi as decisões, primeiramente a proibição de vendas por indulgências, ou seja, era vender perdão por pecado ou garantia ao céu, que foi criticado justamente por Martinho Lutero, ou seja, eles tiveram que aceitar essa mudança, senão iam perder seu poder na igreja, seu poder de influência, na verdade. Outra coisa foi reafirmar a autoridade papal. Basicamente ela teve a ideia de manter o Papa como líder da igreja e defensor da fé. Ou seja, a outra coisa desse concílio foi para achar uma forma de manter o poder do Papa como a cabeça de toda a igreja. Outra coisa que aconteceu nesse concílio foi limitar as práticas de investidura. Basicamente, estava muito mais difícil alguém ser um líder religioso, um padre, um bispo. Ou seja, eles estavam muito mais criteriosos para não ter gente mexendo do jeito que quisesse dentro da igreja. E por fim, tivemos o lançamento da Inquisição. Basicamente a igreja, a Inquisição, ela identifica quem cultua de forma herege, ou seja, outras religiões cristãs,
com perseguições. Ou seja, eles não iam caçavam qualquer um que não era da religião cristã e julgavam, levavam eles a julgamento, e eles são considerados até mesmo criminosos. Então, além de estar fazendo várias reformas, eles também vão ter uma posição também mais agressiva, mais violenta também, para instaurar medo e manter o poder da Igreja Católica. Outra coisa, aqui um exemplo, que uma forma de combater a reforma protestante foi elaborar uma lista de livros proibidos, ou seja, era proibir uma lista de livros que mostrava a ideia da igreja protestante, e eles queriam proibir esses livros de circular para que eles não para que menos pessoas issem para a ideia protestante e mais pessoas se mantivessem na ideia católica. A partir daqui, as atividades vão ser muita leitura e resposta. Vão ser uma série de perguntas para vocês. Então, em conteúdo teórico, acabamos por aqui. Então, continuaremos a aula presencialmente. Muito obrigado a todos.